Estamos desejando uma excelente noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os nossos amigos e internautas. E estamos iniciando mais uma série da programação especial, programa Despertar para o Saber em Cristo, a programação totalmente voltada para a edificação da sua fé e para trazer mais estabilidade a você com relação à sua fé espiritual, seu propósito espiritual. São programas exibidos aí na segunda-feira, na quinta-feira, no sábado, sempre às 19 horas e traz aí sempre uma oração, traz uma mensagem bíblica, um vídeo que edifica a sua fé e o seu coração. E estamos em mais uma produção de mais um vídeo, onde nós estamos aí uma série especial que culmina aí com mais ou menos 10 a 12 vídeos. E você está vendo o banner aí da nossa programação aí, ó. Programa Despertar para o Saber em Cristo, programa de oração, de mensagem bíblica. E a gente vai iniciar o nosso vídeo especial de hoje. Lá na frente a gente faz aquela explanação, a gente faz aquela oração de agradecimento a Deus. E você está vendo aí, ó, tema principal da nossa série especial diz assim: a escolha perfeita de Cristo Jesus de todo o seu ministério. A gente está aí hoje, a gente está divulgando o nosso sexto vídeo. Aí o palestrante é o diácono presbiteriano Cláudio Henrique Fernandes. E a gente vai iniciar aí, ó, o primeiro slide aí, o slide ainda do nosso estudo. O primeiro slide é o próximo. Esse ainda, o slide ainda do estudo que fala estudo completo, o sexto discípulo escolhido por Jesus Cristo. A estudo baseado no livro de Mateus, capítulo 4, 21 ao 22. Aí ó, você vai ver aí, ó. Aí diz assim: quem foi o sexto discípulo? É o primeiro slide da nossa série especial. E aí diz assim: Tiago, filho de Zebedeu, baseado em Mateus, capítulo 4, 21 ao 22, é o nosso estudo completo, está embasado sobre esse tema principal aí da Bíblia Sagrada. Tem tudo aí nesse versículo 21 e 22, ele cobre aí todo o nosso estudo de hoje. Aí diz assim, o nosso segundo slide diz assim: quem era Tiago, filho de Zebedeu? Aí diz assim, na explanação diz assim, do segundo slide diz: irmão de João, também discípulo. Aí a, a outra diz assim, filho de Zebedeu e Salomé, Tiago era filho de Zebedeu e Salomé. A profissão de Tiago era pescador ou profissão, ele era um profissional na área da pesca. Aí chamado diretamente, ele foi exclusivamente chamado por Jesus Cristo, mostra aí o estudo. Aí lá na frente diz assim, ó, o chamado de Tiago, aí diz assim, slide 3, Mateus 4, 21 e 22, diz assim, Jesus o chamava enquanto consertava redes com seu pai. Diz assim, continuando, diz assim, chamado imediato e direto, sem excitação. Tiago deixa tudo para seguir ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, quarta característica de Tiago, ao quarto slide, que diz assim, corajoso e impulsivo. Tiago era corajoso e impulsivo, seu chamado como João, e João de Filhos do Trovão, Mateus 3, versículo 17, mostra essa citação. Ele era companheiro próximo de Jesus Cristo. 5, aí mostra aqui, 5, slide 5, Tiago na vida de Jesus Cristo.
Aí diz assim, presente em momentos íntimos, com, como a transfiguração. Outro momento que diz assim, testemunho de milagres e ensinamentos importantes. Outra citação que faz parte do círculo íntimo. Aí diz assim, Pedro, Tiago e João, essas pessoas, esses apóstolos aí, eram os que faziam mais, que estavam no círculo mais íntimo. Era Pedro, Tiago e João. Eram as pessoas mais íntimas de Jesus. A slide 6, que fala sobre o martírio de Tiago, diz assim, o primeiro apóstolo martirizado, está lá no livro de Atos, capítulo 12, versículo 1 e 2, que diz assim, morreu por causa de sua fé em Jesus Cristo. Aí outra citação diz assim, exemplo de fidelidade até a morte. Aí slide 6.1 diz assim, como morreu Tiago, filho de Zebedeu. Aí diz assim, registro bíblico, Atos 12, 1 e 2, mostra essa citação, como morreu Tiago, filho de Zebedeu. Diz assim, por, por aquele tempo, o rei Herodes estendeu as mãos para maltratar alguns é o quê? Algumas pessoas da igreja e matou a espada o Tiago, que foi escolhido por Jesus. Ele foi morto pelo rei Herodes, aonde estendeu as mãos para maltratar alguns da igreja e matou a espada Tiago, irmão de João. Aí diz assim o resumo da morte de Tiago, diz assim, autor da execução, quem foi? Foi Herodes Agripa I, que era o quê? Era o rei da Judéia, governou durante os anos 41 a 44 depois de Cristo. Foi o rei Herodes Agripa. Aí outra citação diz assim: forma da morte, foi morto à espada, ou seja, decapitado. Motivação, qual foi a motivação da a morte de Tiago? Herodes queria agradar os judeus religiosos que se opunham ao crescimento da igreja primitiva daquela época, naquele momento. Aí outro ponto que diz assim, a importância, diz assim, Tiago foi o primeiro dos 12 apóstolos a ser martirizado por sua fé em Cristo Jesus. Aí slide 7 diz aplicações práticas. Diz assim, aplicações práticas, diz assim, Deus chama as pessoas comuns com propósito eternos. Outra citação fala assim, responde ao chamado com prontidão. E essas aplicações práticas é referente a Tiago. E diz assim, ser fiel até o fim, mesmo em meio à perseguição. E essas aplicações eram referentes a Tiago. Slide 8 diz assim, Tiago, que mostra, slide 8 mostra a conclusão, aí mostra, diz assim, Tiago nos inspira com a sua entrega total. Foi um discípulo presente, fiel e corajoso. Seu legado ecoa como exemplos de fé verdadeira. Aí, o último slide, que é o slide de oração final. Esse slide aí é, é um feedback aí para o palestrante, a pessoa que está à frente da, vamos dizer assim, da palestra, que está à frente dessa explanação, dessa pregação. Aí o que o líder aí que está à frente, ele faz um feedback, troca um contato com todas as pessoas que estão assistindo a palestra na igreja e ora em prol aí desses pontos de referência aí do estudo, que foi o que? Referência, referente a Tiago. Aí diz assim, inspira com sua entrega total. Ele foi inspirado com a sua entrega total. Foi um discípulo presente, fiel e corajoso. Tiago foi fiel, corajoso, discípulo presente. Exemplo de fé verdadeira, Tiago foi. Deixou tudo para seguir Jesus Cristo. Aí, esses pontos aí, o líder religioso, a pessoa que está à frente, pede para as pessoas também
tanto ele orando como as pessoas orando em prol desses propósitos aí relevantes aí desses pontos maravilhosos que mostra o estudo aí. E o nosso estudo de hoje é o sexto estudo que mostra a sexta escolha perfeita de Cristo Jesus em todo o seu ministério. Aí mostra aí, você está vendo aí, mostra aí que mostra Tiago, a escolha de Tiago como uma escolha perfeita, onde mostra aí Tiago com a sua entrega total, mostra o Tiago como discípulo presente, fiel, corajoso, exemplo de fé verdadeira. Deixa tudo de imediato e seguiu Jesus. Aí a gente vai orar por esses propósitos aí. O nosso estudo está em forma de slide. Esses tipos de apresentação aqui de slide, ela fica melhor para a gente visualizar, passar para as pessoas, ensinar as pessoas, porque de imediato a pessoa vai estar vendo os slides e vai estar ouvindo o palestrante. São dois pontos de contato, a visão e a audição. Aí no momento que você usa esses dois pontos de contato, tanto a visão e a audição, é, a sua mente ela passa a gravar, ela fica gravada, essas informações, ela fica gravada na mente da pessoa pro resto da vida. O cérebro, ele capta as informações melhores, mais bem passadas e grava pro resto da vida. A informação, ela fica como sabedoria, como pro resto da vida na mente da pessoa. E nós vamos orar agora, entregar a Deus, agradecer a Deus o nosso estudo e vamos interceder a Jesus Cristo para aquele que ele nos abençoe e abençoe cada vez mais o nosso coração, a nossa vida e a entrega do nosso coração também com relação a estudos maravilhosos como esse, que vai trazer edificação, vai trazer renovação, vai trazer mais paz na amplitude da fé de cada indivíduo, de cada pessoa que acessar esses estudos. Senhor Jesus, entramos na tua presença agora, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, por esse estudo tão maravilhoso e relevante para a nossa vida, para a nossa fé cristã nos dias atuais, Senhor. Senhor, aonde mostra o estudo, Senhor, alguns pontos maravilhosos, relevantes, referente ao apóstolo Tiago, Senhor, que foi escolhido o sexto apóstolo para integrar, Senhor, a tua missão de evangelização. E mostra, Senhor, que Tiago, ele tinha os pontos de características, Senhor, que chamou a sua atenção. Ele inspirou o Senhor Jesus pela sua entrega total. Ele foi um discípulo presente, fiel, corajoso, como mostra o estudo. Também mostra, Senhor, Tiago como exemplos de fé verdadeira. Mostra também, Senhor, que ele deixou tudo, Senhor, inclusive a profissão, os seus familiares, que ele estava do lado do seu pai na hora na hora da abordagem, o convite do Senhor Jesus. Ele deixou tudo, deixou a profissão, deixou o seu pai e seguiu ao nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor. Senhor, louvado e exaltado seja sempre o Senhor para com a nossa vida, Senhor. Senhor, agradecemos, Senhor, por esse estudo tão relevante, tão maravilhoso, que vai edificar, vai trazer renovação, vai trazer, Senhor, mais fé na amplitude do nosso coração e da nossa vida. Vai propiciar, Senhor, mais sabedoria aos nossos irmãos e irmãs em todas as igrejas, Senhor, cristãs no mundo, Senhor. Senhor, queremos te agradecer, Senhor. Louvado e exaltado seja sempre o Senhor, fiel para conosco, fiel para com o nosso coração, com relação ao ensino que veio até o nosso coração, o Senhor, o ensino que o Senhor sempre, Senhor, mostra na nossa vida para nos capacitar, Senhor. Senhor, obrigado pela tua majestade, obrigado pelo Senhor cuidar da nossa vida, cuidar da nossa sabedoria, cuidar da nossa, Senhor, da nossa fé, cuidar dos nossos propósitos. Obrigado, Jesus, por essa sabedoria tão maravilhosa sobre a nossa vida, Senhor. Louvado e exaltado seja sempre o Senhor. Queremos te agradecer, Senhor. Pedimos uma bênção especial a todos os pastores líderes, Senhor, das igrejas cristãs no mundo. Derrama mais fé,
derrama mais sabedoria, derrama mais entendimento, derrama avivamento no coração de todos os líderes e pastores, Senhor, de todas as congregações no Brasil e no mundo, Senhor. Senhor, pedimos uma bênção especial, ministerial aos diáconos, os presbíteros, fortalece, capacita, levanta, Senhor, a, a, a nossa fé, o nosso coração dos diáconos, dos presbíteros, traz mais fé, aviva a fé dos presbíteros, dos diáconos, traz mais sabedoria, mais entendimento, traz mais fé, Senhor, que as pessoas venham ver, Senhor, os diáconos, os presbíteros, Senhor, como homens capacitados, homens de entrega total, homens, Senhor, fiéis, corajosos, homens de tamanha fé, Senhor, fé verdadeira, homens de entrega total à tua serventia da tua igreja, tanto no trabalhar e com relação à fé no Senhor. Senhor, te agradecemos, Jesus. Tu és tão maravilhoso, tão bondoso, tão, Senhor, misericordioso com relação à nossa vida, Senhor. Senhor, glórias seja dada sempre ao Senhor em nossa vida, Senhor. Senhor, te agradecemos, Senhor, nessa noite, por este estudo tão gratificante, tão maravilhoso e tão edificante para as nossas vidas e para o nosso coração, Senhor, que irá alimentar e erguer a fé de milhares de irmãos em todo o mundo, Senhor. Senhor, louvado e exaltado seja sempre o Senhor. Te agradecemos, Jesus maravilhoso. Tu és a nossa maravilha espiritual, a nossa riqueza espiritual. Tu és a nossa bondade, a nossa majestade. Tu és, Senhor, o nosso Tu és o nosso bálsamo sobre a nossa vida, Senhor. Senhor, louvado seja sempre o Senhor em nosso coração, Jesus. Te agradecemos, Senhor, por essa maravilha tão gloriosa que veio sobre a nossa vida, que é esse estudo tão edificante, tão maravilhoso sobre a nossa vida e o nosso coração, Jesus.